Nós estamos retornando para a Rádio Jovem Pan em todo o Brasil com o Bate Pronto e vamos trazer atualizações sobre o caso Daniel Alves para você que nos acompanha em todas as plataformas, como costuma dizer o nosso velho Vamp. Agora sim, estamos de volta para todo o Brasil com o Bate Pronto, falando do caso Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona por suspeita de estupro. Daniel Alves disse para a sua mulher, a modelo Joana Sanz, que não se lembra de nada do que aconteceu na boate Satan. O jogador alegou que estava embriagado na noite em que esteve na casa noturna e teria violentado uma jovem de 23 anos dentro do banheiro da área VIP. De acordo com a rede de televisão Telecinco, o brasileiro telefonou 2 vezes para Joana Sanz antes dela ter ido visitá-lo no presídio. Em ambas ocasiões, ele teria afirmado não guardar qualquer recordação da noite do dia 30 de dezembro do ano passado, porque estava bêbado. A Telecinco também sustenta que Daniel Alves se recusou a encontrar Joana Sanz num primeiro momento, porque não queria ser visto naquelas condições. E a gente tem aqui também mais atualizações sobre esse caso do Daniel Alves. A definição sobre a permanência ou não de Daniel Alves na prisão, esperada para a última quinta-feira, foi adiada pela Justiça de Barcelona. Agora, a decisão sobre o status do lateral direito deve ficar para a segunda ou terça-feira da semana que vem. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo e do jornalista Carlos Quiles, que vem acompanhando o caso de pertinho. Segundo o diário, a defesa do jogador admitiu pela primeira vez que houve penetração no episódio que levou à denúncia ocorrido na casa noturna Sutton, no fim do ano passado, mas ainda sustenta que se tratou de uma relação consensual. Nesta quinta-feira, a defesa de Daniel Alves, encabeçada pelo advogado Cristóbal Martel, esteve presente em audiência na cidade após entrar com recurso pedindo a liberdade provisória do atleta. A promotoria e a defesa da jovem que acusa o jogador, por outro lado, pedem que ele permaneça preso. Os 3 membros do tribunal apreciaram o recurso, mas ainda não tomaram uma decisão, que deve ser adiada para a próxima semana. O diário Mundo Deportivo dá conta de que a defesa do jogador saiu satisfeita dessa audiência. Martel tenta garantir aos juristas que não há risco de fuga de Daniel Alves caso ele seja posto aí em liberdade, razão pela qual a prisão preventiva foi determinada em janeiro. Então tá aí, são as últimas atualizações sobre o caso Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona por suspeita de estupro, e nós estamos aqui sempre atualizando as informações do caso no microfone da Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, Flávio Prado, falando desse caso do Daniel Alves, novas atualizações sobre esse assunto, e o Daniel Alves continua preso em Barcelona. Vanderlei? Ele continua preso e a batalha agora é uma batalha entre defesa e acusação, né? O Ministério Público e os advogados da vítima pregam que ele continue preso, que ele vai ser julgado, todo mundo sabe que vai ser julgado. Mas agora a batalha é responder em liberdade ou não. A defesa tenta, desde o primeiro momento, que ele responda tudo isso em liberdade, mas ele continua preso. As últimas informações mostram que a juíza entende que há muitos indícios de que o crime efetivamente tenha acontecido. Agora, essa é a batalha aí que vai ser decidida na próxima semana, se ele vai continuar respondendo em liberdade até a hora do julgamento ou não. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas é uma situação muito delicada para ele. Eu sempre quero deixar claro que a vítima nessa discussão toda é a moça. E bem em cima do que falou o Vanderlei, eu quero só reiterar o que eu publiquei, que eu já comentei aqui outras vezes quando a gente leva esse assunto, que é fundamental que a gente informe sobre o assunto, não necessariamente todo dia comente, como agora mesmo. Eu quero só reiterar, minha posição está no portal da Jovem Pan, no texto chamado O Caso Daniel Alves, publicado em 24 de janeiro. Está ali. Ah, mas não tem nenhuma opinião nova? Não, porque a gente tem fatos, algumas coisas que vazam, outras coisas que para mim não mudam a minha opinião a respeito desse caso, que bate muito do que acabou de falar o Vanderlei Nogueira, e fala que não só como jornalista, como ser humano, tá? Então tá lá, o caso Daniel Alves tem a minha posição, e repito, se o caso fosse Mauro Betting Júnior,
não vou ficar colocando o nome dos meus filhos, mas se fosse o meu filho, a opinião que eu tenho, claro que dentro do possível, seria a mesma que eu tenho a respeito sendo Daniel Alves, sendo qualquer outra pessoa. Está lá o caso do Daniel Alves do portal da Jovem Pan. Nós estamos aqui atualizando, né, as informações sobre o caso Daniel Alves. Você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan. Nós estamos retornando para a Rádio Jovem Pan em todo o Brasil com o Bate Pronto e vamos trazer atualizações sobre o caso Daniel Alves para você que nos acompanha em todas as plataformas, como costuma dizer o nosso velho Vamp. Agora sim, estamos de volta para todo o Brasil com o Bate Pronto, falando do caso Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona por suspeita de estupro. Daniel Alves disse para a sua mulher, a modelo Joana Sanz, que não se lembra de nada do que aconteceu na boate Satan. O jogador alegou que estava embriagado na noite em que esteve na casa noturna e teria violentado uma jovem de 23 anos dentro do banheiro da área VIP. De acordo com a rede de televisão Telecinco, o brasileiro telefonou 2 vezes para a Joana Sanz antes dela ter ido visitá-lo no presídio. Em ambas ocasiões, ele teria afirmado não guardar qualquer recordação da noite do dia 30 de dezembro do ano passado, porque estava bêbado. A Telecinco também sustenta que Daniel Alves se recusou a encontrar Joana Sanz num primeiro momento, porque não queria ser visto naquelas condições. E a gente tem aqui também mais atualizações sobre esse caso do Daniel Alves. A definição sobre a permanência ou não de Daniel Alves na prisão, esperada para a última quinta-feira, foi adiada pela Justiça de Barcelona. Agora, a decisão sobre o status do lateral direito deve ficar para segunda ou terça-feira da semana que vem. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo e do jornalista Carlos Quiles, que vem acompanhando o caso de pertinho. Segundo o diário, a defesa do jogador admitiu pela primeira vez que houve penetração no episódio que levou à denúncia ocorrido na casa noturna Sutton, no fim do ano passado, mas ainda sustenta que se tratou de uma relação consensual. Nesta quinta-feira, a defesa de Daniel Alves, encabeçada pelo advogado Cristóbal Martel, esteve presente em audiência na cidade após entrar com recurso pedindo a liberdade provisória do atleta. A promotoria e a defesa da jovem que acusa o jogador, por outro lado, pedem que ele permaneça preso. Os 3 membros do tribunal apreciaram o recurso, mas ainda não tomaram uma decisão, que deve ser adiada para a próxima semana. O diário Mundo Deportivo dá conta de que a defesa do jogador saiu satisfeita dessa audiência. Martel tenta garantir aos juristas que não há risco de fuga de Daniel Alves, caso ele seja posto aí em liberdade, razão pela qual a prisão preventiva foi determinada em janeiro. Então tá aí, são as últimas atualizações sobre o caso Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona por suspeita de estupro, e nós estamos aqui sempre atualizando as informações do caso no microfone da Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, Flávio Prado, falando desse caso do Daniel Alves, novas atualizações sobre esse assunto, e o Daniel Alves continua preso em Barcelona. Vanderlei? Ele continua preso e a batalha agora é uma batalha entre defesa e acusação, né? O Ministério Público e os advogados da vítima pregam que ele continue preso, que ele vai ser julgado, todo mundo sabe que vai ser julgado. Mas agora a batalha é responder em liberdade ou não. A defesa tenta, desde o primeiro momento, que ele responda tudo isso em liberdade, mas ele continua preso. As últimas informações mostram que a juíza entende que há muitos indícios de que o crime efetivamente tenha acontecido. Agora, essa é a batalha aí que vai ser decidida na próxima semana, se ele vai continuar respondendo em liberdade até a hora do julgamento ou não. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas é uma situação muito delicada para ele. Eu sempre quero deixar claro que a vítima nessa discussão toda é a moça. E bem em cima do que falou o Vanderlei, eu quero só reiterar o que eu publiquei, que eu já comentei aqui outras vezes quando a gente leva esse assunto. É fundamental que a gente informe sobre o assunto, não necessariamente todo dia comente. Como agora mesmo, eu quero só reiterar. A minha posição está no portal da Jovem Pan, no texto chamado O Caso Daniel Alves, publicado em 24 de janeiro. Está ali.
Ah, mas não tem nenhuma opinião nova? Não, porque a gente tem fatos, algumas coisas que vazam, outras que para mim não mudam a minha opinião a respeito desse caso, que bate muito do que acabou de falar o Vanderlei Nogueira, e fala que não só como jornalista, como ser humano. Tá? Então tá lá. O caso Daniel Alves tem a minha posição, e repito, se o caso fosse Mauro Betting Júnior, eu não vou ficar colocando o nome dos meus filhos, mas se fosse o meu filho, a opinião que eu tenho, claro, que dentro do possível, seria a mesma que eu tenho a respeito, sendo Daniel Alves, sendo qualquer outra pessoa. Tá lá o caso Daniel Alves do portal da Jovem Pan. Nós estamos aqui atualizando, né, as informações sobre o caso Daniel Alves. Você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan.